diferente. Mas quando fala de pré-estágio, o que é o pré-estágio pra você? Cara, é real, esse daqui. A gente começou a falar muito da gente já começando a estagiar e tal, mas tem um passo antes, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tava procurando estágio, eu comecei a procurar estágio, comecei a mandar currículo e eu só recebia negativa. Falava, poxa, deixa eu entender por quê. Ah, tá. Ah, é porque eu não tenho Excel. Ah, é porque eu não falo inglês. Ah, é porque eu tô no começo da faculdade. Ah, é por causa disso. E aí eu falava, porra, então... Ah, é porque eu não tenho experiência também. Quando eu tiver experiência, eu vou conseguir estágio. E aí eu ficava muito nessa, de achar que eu não conseguia estágio por causa dessas coisas. Hoje, vendo de trás Ligando pra os frente, pontos. ligando os pontos, eu vejo que não. É porque eu ainda não tava preparado, não tinha ganhado experiências de vida. Que acho que esse é o ponto. Tipo, quando a gente vai procurar estágio, a gente não precisa ter experiência técnica, muitas vezes, e nem a experiência de já ter trabalhado em algum lugar. Mas acho que o estágio é muito esse momento de você chegar lá pra aprender. E aí acho que nem todo mundo tá pronto pra aprender. Que é muito o que a gente tava falando na live de hoje. Que, cara, quando a gente tá na escola, como que é o nosso modelo de aprendizado? A gente aprende evitando erro. Então, tipo, puta, a gente pra passar de matéria, pra passar na matéria, a gente tem que tirar pelo menos 5 numa prova. Ah, pra passar de ano, a nossa média geral tem que ser 5, tem que ser 7, depende da escola. Vai fazer vestibular, você tem que tirar uma nota acima da nota de corte pra você poder entrar numa faculdade. Você chega na faculdade, tudo prova. Aí quando você entra no mercado de trabalho... Não é nada disso. Não é nada disso, não tem uma nota. Ó, beleza, você tirou 8 aqui no baque, estágio, né? É você um vai baque. ser efetivado. Não, você começa a aprender pelo seu erro. E aí, qual que é o maior determinante disso daqui de, porra, estou preparado pra conseguir estágio? Eu tenho experiências suficientes pra saber lidar nesse novo ambiente? Eu tô preparado pra entrar nesse novo ambiente? E óbvio que é o ambiente pra você aprender. Mas, por exemplo, antes do podcast aqui a gente tava conversando. O Férez comentou que morou em 11 cidades diferentes e estudou em 11 escolas diferentes. Olha uma habilidade que ele aprendeu aqui que é muito valorizada pelo mercado. Adaptabilidade. Exatamente. Então, acho que é muito sobre isso. Tipo, o pré-estágio é o momento de você ganhar essas experiências. Seja, no time de futebol da faculdade, seja na empresa júnior, num trabalho voluntário, seja ajudando o seu tio no Lava Rápido, sabe? Mas você vai desenvolver experiências que vão te ajudar a estar preparado para entrar no mercado de trabalho e começar a aprender. Vejo muito como esse momento E aqui. é um ponto muito interessante esse também, porque as pessoas elas acabam se sabotando, né? Fala, pô, que nem ajudei o meu tio no Lava Rápido. Às vezes fala, não, isso daqui não é experiência de trabalho. Cara, com certeza você desenvolveu alguma coisa ali, A né? pessoa Sim. exclui essa experiência da vida, fala, não, isso não aconteceu, foi irrelevante. É, porque você Exato. entra no Google. Ah, como se preparar para uma entrevista. Numa entrevista você tem que mostrar os seus pontos profissionais, como você pode agregar na empresa e tal. Aí adapta essa porra pro estágio. Não tem. Você não trabalhou. Exato. Não tem como você trazer isso no estágio, mas olha, quando eu trabalhava com o meu tio, eu via que os clientes gostavam quando o carro tava lustrado de tal jeito, ou davam uma caixinha maior. Então eu sempre ia buscando coisas para agradar o cliente. Aí o que eu fazia? Deixava um cheirinho ali no carro que ia deixar o cliente satisfeito. Pronto, você mostrou visão no cliente. Contratado, quase. É engraçado isso, porque puta, tem muita gente que fala assim, não, eu não vou colocar essa experiência porque é pequenininha, né? Mas, cara, às vezes te dá uma baita lição. Eu tenho um mentorado, que o Lucas, se me escutar agora... Salve, Lucas. Lucas. Ele me falou, a gente tava discutindo o currículo dele e tal, e ele falou assim, pô, eu tenho uma experiência aqui que eu não coloquei. Eu falei, puta, o que foi? Eu fui capitão de time, de vôlei. Eu falei, cara... Sensacional. Talvez tenha sido a sua maior experiência aqui, né? De todo... que a gente estava colocando experiência da faculdade não, do curso técnico que ele fez. Puta currículo legal. Eu falei, cara, você tem que colocar isso. Ah, mas não é esporte? Eu falei, não importa. A habilidade que você vai desenvolver e a história que você vai contar, não só no currículo, mas na hora do gestor perguntar sobre essa experiência, tem que ser potencializada do caramba. Porque ninguém espera experiência de estagiário. Diferente de algumas estagiárias que passaram por 15 mil, né, Rick? Olha as mensagens subliminares de novo. 14º estágio, Então, com a 7ª gestora. Eu fico até indiretas. encabulado quando eu falo de estágio, porque eu só tive um, né? A Camila teve quantos? Você Eu teve, sou Camila? rodada, 5. Rodada no mercado. Não, sacanagem. Mas é isso, às vezes a pessoa ela fica, não vou colocar essa experiência, né? Porque, não tem certificado, porque sabe, não tem relação a profissional. Tudo é relevante na vida. Nós somos feitos através das nossas experiências, né?
Não é só do experiência profissional que conta, mas acho que são principalmente as pessoais que contam. Principalmente falando no momento de estágio. Exatamente, porque é formador, né, ali, né? Normalmente a gente pega um pouco da cultura do primeiro estágio, né? Se a empresa tem aquela cultura um pouco mais, vamos falar assim, engessada, tal, que você respeita muito a hierarquia, você acaba se moldando para aquilo e acaba levando essa experiência profissional depois do estágio e posterior para outras empresas. Nossa, né? eu fui muito errada nesses estágios. No meu começo eu tinha medo de falar com os meus gestores, eu tinha medo da hierarquia. Não, o meu foi o contrário, eu era aversa à hierarquia. O meu primeiro estágio era muito hierárquico. Então, no meu segundo, era muito porra louca. Então, você teve conflito, né? Você teve Tive conflito. Conflito da cultura, né? Mas isso é muito legal, porque tudo leva ao autoconhecimento. Exatamente. Tudo no final. Mas é muito engraçado isso, né? A gente tava hoje comentando com a galera sobre erro. Teve uma história muito legal que uma recrutadora da companhia de talentos falou pra gente, que ela falou o seguinte: tava fazendo entrevista com alguns candidatos, e aí tinha um moleque que eu gostei dele, e eu tava interessado em ouvir a história que ele tinha pra contar. E aí ele me solta que tentou empreender 3 vezes, sei lá, com 20 anos. Pô, que legal. Aí ela falou que já se ajeitou na cadeira pra ouvir as histórias, que ela tava mega curiosa com o que tinha por vir. E aí ele solta que... eu tentei empreender 3 vezes, mas nenhuma deu certo e eu já tô mega desencantado com esse mundo de empreendedorismo. Putz. Então vou entrar no mercado de trabalho porque não é pra mim, já tentei e só deu errado, então não é pra mim. Ela falou, nossa, nesse momento... É o eu fiquei... típico frustrado, né? O frustrado. E ela falou exatamente isso. Eu fiquei tão desapontada, porque ele tinha tanta história pra me contar, e simplesmente ele só conseguiu olhar as coisas negativas. Isso é triste, porque ele, como pessoa, realmente só viu aquilo como problema. E aí, por exemplo, o pré-estágio, que é justamente a questão de você ganhar experiências, ganhar autoconhecimento. Eu, no meu segundo estágio, eu tava numa startup, tava trabalhando com marketing digital, e aquilo, o meu objetivo no meu primeiro estágio era ganhar dinheiro. Então, sempre que dava, eu tentava ganhar mais dinheiro ainda. Então, no meu segundo estágio, eu estava lá, e eu falei, olha só, iniciação científica na faculdade paga R$700 mês. E é só pra eu ler algum tema que eu sugeri. E eu sugeri startup. E, na verdade, o Ricardo que me deu essa sugestão, que era um tema que a gente estava estudando já por conta própria. Olha só como foi atrás do objetivo Olha de só ganhar isso, dinheiro, meu né? estudo remunerado. Eu falei, lindo, perfeito. Só que o que aconteceu? Eu precisava entregar. Toda semana eu tinha reunião com o coordenador, bababá. E aí eu usava os meus almoços pra ler um monte de paper de vários países, um negócio cansativo, me dava dor de cabeça ficar estudando, não era só ler os livros de startup legais. E aí eu ficava mês a mês ganhando R$700, mais o salário do meu estágio. Pra mim tava legal. Mas chegou no momento que eu falei, a questão do autoconhecimento bateu. Eu falei, isso daqui não é pra mim. Dinheiro vai me mover, mas se eu ficar gastando meu tempo com algo que eu naturalmente não gosto, que é ficar estudando coisa mega científica, ficar me reportando... É porque estudar startup você gostava. Isso, estudar eu gostava, mas ficar criando uma iniciação científica pra postar depois pra uma bancada e depois ganhar prêmio, fala, meu, coisa chata. Isso não combina comigo, sabe? É a questão de... coisas acadêmicas não é a minha vibe. E eu falei, olha, o dinheiro tá bom, tá legal, mas isso daqui não tá compensando o meu tempo, não tá compensando a minha felicidade, e eu vou largar. Só que eu também contava isso nas entrevistas. Se eu tinha que contar minha história, quando eu tinha que contar minha história, eu contava. Apesar de eu ter largado, eu desisti. Literalmente, foi uma desistência. Falei, bandeira branca, fracasso. Tô fora. Mas eu falava, eu comecei essa iniciação científica e eu comecei... o meu estudo era sobre startup e comparando com as empresas incumbentes, né? As empresas tradicionais. E aí eu fazia toda a comparação de como essas empresas iam agregar para as empresas tradicionais. E eu contava isso na minha entrevista, falava, olha, isso. Eu não dei seguimento porque eu não senti que eu estava sendo produtiva, não senti que eu estava usando o meu tempo da melhor forma, porque
eu quero uma carreira acelerada, eu quero uma carreira legal e não uma carreira acadêmica. Então, essas coisas, liderança no esporte, pô, isso traz muitas respostas sobre quem é você. Quando você conta isso pra alguém, né? A pessoa consegue fazer uma leitura. Pô, o Férez é capitão do time de vôlei. Olha que legal, pra ser capitão, você vai ter que falar com um monte de gente, você vai ter que incentivar a galera, você vai ter que criar estratégias. Então, toda experiência é válida. E também como você fala sobre essa experiência, né? Como você vende. Total. Esse é o ponto, né? Porque que nem o colega aí do empreendedorismo, né? O frustrado. O colega. O colega. Você mesmo que falou isso, O colega frustrado. Ele poderia ter explorado de uma forma totalmente positiva, cara. Totalmente muito positiva. Muito burro, né? Chega a ser burrice. Mas você não deixou, usou. Mas deixou não usou. de lado. Por quê? Porque ele não tem conhecimento da importância daquela experiência. Do erro. A importância do erro no aprendizado, né? E quando você vê por uma diferente perspectiva dessas experiências, você consegue potencializar de uma forma gigantesca, né?